Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica para os alunos do curso de Enfermagem. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito às avaliações, então presta atenção, por favor. A nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, tá? E a nota da P2 ela vai ser dada pela média de 2 atividades que vocês irão realizar no portal do aluno. Essas atividades são as do dia 20/5 e 27/5, tá? Então é muito importante que vocês realizem essas atividades, pois a média destas atividades vai representar aí a nota da P2. Certos? Muito bem, gente. E todas as outras atividades que vocês realizaram no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP, tá? E só para complementar ainda essa informação, é importante que todas as atividades do portal do aluno sejam realizadas até o dia 8/6, tá? Porque a nota da P2, ela deve estar lá no sistema para vocês até o dia 10/6, tá? Muito bem, gente. Praticamente, essa é a nossa última videoaula na disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica. Eu costumo dividir essa disciplina em 3 blocos, tá? A primeira parte aí da disciplina é o enfoque relacionado aí com a bioquímica estrutural, onde nós abordamos aí as estruturas, das biomoléculas, carboidratos, lipídios, proteínas, tá? O segundo bloco, a segunda parte da disciplina foi toda voltada aí para o metabolismo, tá? Então nós vimos aí o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? E a parte final aí da disciplina diz respeito aí à abordagem dos ácidos nucleicos, que é justamente o tema desta videoaula, estrutura e função dos ácidos nucleicos. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam classificar aí os tipos de ácidos nucleicos, que vocês possam identificar aí a composição química dos ácidos nucleicos e principalmente que vocês possam compreender aí as funções dos ácidos nucleicos. Certos? Muito bem, gente. Então vamos lá. Então toda a informação que uma célula necessita durante a sua vida e de seus descendentes, estas informações elas estão organizadas nos ácidos nucleicos, tá? E nós temos aí basicamente 2 tipos de ácidos nucleicos, né? O primeiro diz respeito aí a essa molécula que está aqui em animação nesta videoaula e também que eu coloquei aí no material de vocês. Esta molécula, nesse ácido nucleico, é o famoso ácido desoxirribonucleico, né? Conhecido aí como o DNA, tá? A sigla DNA, ela vem aí do inglês, né? Fosse a abreviação aí para o português seria ADN, tá? Mas, no entanto, é utilizado aí a abreviação do inglês de maneira aí universal, tá? Então, nós temos 2 tipos de ácidos nucleicos. O primeiro aí é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o segundo ácido nucleico é o ácido ribonucleico, ou o RNA, tá? Então, são estes os 2 tipos de ácidos nucleicos. Muito bem. Então vamos abordar aí a função destes ácidos nucleicos. Então qual seria aí a função do
DNA. Então, a nossa molécula de DNA vai ser responsável por armazenar e transmitir aí as nossas informações genéticas, tá? E daqui a pouco nós vamos ver, né, que dentro, né, do DNA, nessa molécula de DNA, nós temos aí regiões específicas que vão codificar proteínas. Essas regiões são chamadas de genes, tá? Então, de maneira bem resumida, a função do DNA está relacionada em armazenar e transmitir aí as nossas informações genéticas. E o RNA, ele vai ser responsável por expressar a nossa informação genética, tá? Ou seja, as informações nos genes, as informações genéticas contidas no DNA, elas são expressas, elas são traduzidas pelo nosso RNA através de proteínas, tá? Que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, a função do RNA é expressar aí a informação genética sobre a forma de proteínas. Muito bem, gente. Vamos falar aí da composição dos ácidos nucleicos, né? Do que eles são constituídos. Então, os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por nucleotídeos, né? Eles são polímeros de nucleotídeos, tá? São vários nucleotídeos que, quando unidos, vão formar aí essas moléculas, tanto o DNA quanto o RNA, tá? Cada nucleotídeo ele vai ser aí composto por 3 moléculas, tá? Aqui nós temos aí um exemplo de um esquema de um nucleotídeo, tá? Ele vai ser formado então por um grupo fosfato, uma pentose e as bases nitrogenadas. Então são essas as 3 moléculas que vão formar aí um nucleotídeo. E tanto o DNA quanto o RNA vão ter aí centenas, né, milhares destes nucleotídeos. Aqui nós temos uma representação, né, esquemática de um nucleotídeo, tá? Em amarelinho aqui nós temos o fosfato, em rosa aqui nós temos a pentose, em azul aqui nós temos a base nitrogenada. Então essa é uma representação esquemática. E aqui nós temos aí a representação química, né? O grupo fosfato, a pentose e as bases nitrogenadas. Então essas 3 moléculas vão formar aí um nucleotídeo, que vai ser aí a base para a formação dos ácidos nucleicos, tá? Tanto o DNA quanto o RNA. Muito bem, então vamos falar aí de cada uma dessas partes, né? Primeiramente é o grupo fosfato, né, aqui em amarelinho. O grupo fosfato vai ser a molécula que vai ser responsável pelo caráter ácido, tanto do DNA quanto do RNA, tá? Então, DNA e RNA, né, são ácidos. DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. E quem vai conferir esse caráter ácido é justamente aí o grupo fosfato. Outra característica desse grupo fosfato é que a partir deste grupamento em que vai ocorrer aí a ligação entre os nucleotídeos para a formação aí tanto do DNA quanto do RNA, tá? E a pentose, né? A pentose, representada aqui nessa cor rosa, né? A pentose nada mais é do que um tipo de carboidrato, né? Um tipo de açúcar. É um açúcar bem simples, com 5 átomos de carbono, daí o nome, pentose, tá?
no DNA, esta pentose recebe o nome de desoxirribose, tá? E tem esse nome desox devido aí à ausência de um oxigênio no carbono 2. Então nós temos aí o esqueminha dessas duas pentoses e no DNA, no carbono 2, em vez de nós termos aí uma hidroxila, um grupo OH, nós temos a ausência deste oxigênio, que vai fazer com que a molécula, a ribose, seja desoxigenada. Daí o nome desoxirribose, presente no DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? E a pentose do RNA, diferentemente aí do DNA, nós teremos a presença do oxigênio lá no carbono 2, tá? E essa pentose com oxigênio recebe o nome de ribose. Daí o nome, né, do RNA, ácido ribonucleico. Certos? Muito bem, gente. E por último, né, em azul, nós temos aí as famosas bases nitrogenadas, né, que são compostos cíclicos, né, fechados, ricos em nitrogênio. Daí o nome, né, compostos nitrogenados. Estes compostos nitrogenados, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né, chamados de purinas ou pirimidinas, tá? Entre as principais purinas, nós temos aí conhecidas, né, as conhecidas adenina e guanina, tá? E as bases nitrogenadas pirimidinas são elas, as purinas são adenina e guanina, e as pirimidinas, timina, citosina e uracila, tá? O que mais? Muito bem. Então, são bases nitrogenadas, né, que são elas de novo, né, adenina, guanina, timina, citosina e uracila, né? Elas são ricas em nitrogênio, certos? Muito bem, gente. E estas bases nitrogenadas, elas estão presentes, né, tanto no DNA quanto no RNA. As bases nitrogenadas presentes no DNA são elas, né, já conhecidas por vocês, né? Adenina, representada pela letra a timina, pela letra T, citosina, representada pela letra C, e a guanina, representada pela letra G. Então, são estas as bases nitrogenadas presentes no DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? No RNA, a única diferença entre essas bases vai ser a presença da uracila, representada pela letra U, no lugar da timina. Tá? Então, na fita, na molécula de DNA, nós não temos aí a timina, e sim a uracila. As demais bases permanecem: adenina, citosina e a guanina. Certos? Muito bem, gente. Então, aí um enfoque, né, da composição química presente aí nos nucleotídeos, que vão ser responsáveis aí pela formação dos ácidos nucleicos. E agora vamos começar a falar, né, individualmente dessas duas moléculas, começando aí com o DNA, tá? Que é essa molécula aqui em animação. A estrutura tridimensional dessa molécula de DNA, ela foi descoberta em 1953, né, por dois cientistas muito famosos, né, Francis Crick e James Watson. A partir da descoberta do DNA, ficou elucidado o modo como ocorre a duplicação do DNA e o modo como ocorre a transmissão das características hereditárias. Tá? Então, através da descoberta desse modelo, ficou mais claro aí a base da hereditariedade. Certos? Muito bem, gente. O que mais?
E essa descoberta, né, do DNA, esse feito abriu uma nova era para a ciência e desde então vem causando uma verdadeira revolução na investigação científica ligada aí às ciências da vida. Em relação à estrutura do DNA, a molécula de DNA ela vai constituída aí por duas cadeias ou duas fitas de nucleotídeos, tá? Popularmente ela é conhecida aí como uma molécula dupla fita, né? Dupla fita de nucleotídeos. O que mais? Essas duas fitas de nucleotídeos, elas são ligadas através de ligações de hidrogênio presente entre as bases nitrogenadas, tá? E além disso, né, além de ocorrer aí a ligação entre as bases nitrogenadas, unindo essas duas fitas, essas duas fitas depois elas vão se enrolar uma sobre a outra, formando aí essa famosa dupla hélice. E quando a molécula se enrola, né, essa dupla hélice tem um formato aí bem semelhante aí a uma espiral de caderno. Tá? E só lembrando, né, que numa molécula de DNA nós temos aí milhares, né, milhões de nucleotídeos. Certos? Muito bem. Então é uma dupla fita que vai sofrer aí é uma molécula que vai enrolar-se, tá? O que mais? Pareamento entre as bases nitrogenadas do DNA. Então nós temos as bases nitrogenadas, elas vão se ligar entre si através aí de pontes de hidrogênio. Mas como que é feito aí o pareamento, né? Quem vai ligar-se com quem? Então na molécula de DNA, o pareamento entre as bases nitrogenadas ocorre sempre, né? Entre adenina e timina, A e T, citosina e guanina, C e G. Então, essa é a ligação que deve ocorrer. A e T, C e G. T e A, G e C. Certos? Que mais? Então, só que aqui a gente tem em destaque, né? A ligação entre as bases nitrogenadas, A e T, C e G. E essas ligações, né, ocorrem através de ligações de hidrogênio. Adenina e timina, né, formam aí duas ligações de hidrogênio, ao passo que citosina e guanina vão formar aí três ligações de hidrogênio. Tá? Em uma molécula de DNA, a proporção entre as bases e seus pares correspondentes é a mesma. Tá? Então, numa molécula de DNA, numa amostra de DNA, se eu tenho 20% de timina, consequentemente, eu vou ter aí 20% de adenina, porque as bases são complementares. A vai sempre ligar-se com T, adenina, timina, timina, adenina. Tá? O restante, aí nesse exemplo da amostra, nós temos aí 20% no exemplo, né? 20 mais 20 dá 40. Os outros 60% vão ser distribuídos aí entre citosina e guanina, em proporções iguais, 30 a 30. Tá? Muito bem, gente. Então isso é muito importante ter isso em mente. E o nosso genoma humano, né, apresenta aí, como eu falei, né, 3 bilhões desses pares de bases, né, dessas letras, adenina, timina, citosina e guanina, que são as bases nitrogenadas. Tá? Então, o pareamento exato, né, correto, deve ser sempre A e T, T e A, né, C e G, G e C. Tá? Quando ocorrer falhas neste pareamento entre as bases nitrogenadas do DNA, nós temos o surgimento aí de mutações, tá? E sempre que ocorre aí a presença de mutações, principalmente, né, se for em relação aí a um gene, a uma parte do DNA, mutações que ocorrem na região dos genes resultam sempre aí em proteínas anormais, que vai caracterizar aí uma grande gama das
doenças genéticas, certos? Muito bem, gente. Então aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma fita de DNA. A molécula de DNA é uma dupla fita. Então a composição entre os pares de bases, entre as bases nitrogenadas, né, vai ser aí complementar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma adenina, no outro lado do DNA da outra fita, eu vou ter uma molécula de timina. Se eu tenho guanina de um lado, no outro lado da base, nós vamos ter aí a citosina, tá? Se eu tenho a timina de um lado, necessariamente do outro lado da base, vou ter uma adenina, tá? E no nosso exemplo, citosina deveria ligar-se aí com a guanina. Eventualmente, né, pode ocorrer um pareamento errado. E quando isso ocorre, né, se for numa região aí do DNA que codifica uma proteína, né, se for na região aí do gene, esse pareamento errado vai resultar aí numa proteína anormal, uma proteína defeituosa, que vai caracterizar, como já falei, doenças genéticas. Certos? Muito bem, gente. E nesse contexto, né, quando a gente estuda a bioquímica molecular, né, a biologia molecular, a genética, nós temos esses termos bastante associados, DNA, gene e cromossomos. Né? Qual que é a diferença? Na verdade, tudo isso faz parte de uma mesma estrutura, tudo isso faz parte do nosso DNA, tá? A diferença está relacionada aí, por exemplo, ao tamanho, né? O gene é uma parte do nosso DNA, tá? Um pequeno trecho do DNA, ao passo que o cromossomo nada mais é do que o nosso DNA totalmente compactado, tá? E é preciso, né, que o DNA sofra esse processo de compactação, que ele seja aí transformado, né, num cromossomo, e só assim, né, nessa forma de cromossomo condensado, ele pode ser aí armazenado dentro do núcleo da célula, tá? Então, os nossos cromossomos, né, os nossos DNAs, eles ficam armazenados dentro do núcleo celular, tá? Muito bem, gente. O que mais? Então, genes, né? Então, o gene é uma pequena parte do DNA, é um trecho do DNA. O gene é a unidade funcional da hereditariedade, ou seja, o gene ele vai expressar aí uma característica que foi herdada dos seus genitores, de pai e mãe, tá? E essas características, né, isso é importante vocês terem em mente, essas características, elas são expressas, elas são manifestadas sobre a forma de proteínas, tá? Por exemplo, a cor dos seus olhos é devido à presença aí de uma proteína, que é a melanina. Então, cor de olhos, pele, cabelo está relacionado com a presença da proteína melanina. E essa informação para a produção de melanina está no nosso DNA, em uma parte do DNA, né? Em um gene específico, tá? A sua estatura também devido à presença de uma outra proteína, no caso aí o hormônio do crescimento, tá? É a presença deste hormônio que vai definir aí se você vai ser uma pessoa alta, uma pessoa baixa ou de estatura mediana, tá? O que mais? O seu tipo sanguíneo, tá? Que também vai ser determinado pela presença de proteínas presentes aí nas suas hemácias, tá? Por exemplo, se você tiver uma proteína A, você vai ser uma pessoa do grupo sanguíneo A. Se você tiver uma proteína B nas suas hemácias, você vai ser do tipo sanguíneo B. Se você tiver essas duas proteínas nas suas hemácias, você vai ser do grupo sanguíneo AB. E se você não tiver nenhuma dessas proteínas nas suas hemácias,
você vai ser aí do grupo sanguíneo O, tá? Então, todas as nossas características, elas vão ser mediadas pela presença de proteínas, tá? Muito bem. E além das nossas características, né, a presença de doenças genéticas está também relacionada aí com nossos genes, né? Genes que sofreram aí mutações, certos? O que mais, gente? E só lembrando, nós vimos aí no começo do semestre, né? As proteínas, elas são formadas por aminoácidos, tá? Uma curiosidade, o nosso genoma, que é o nosso conjunto aí, de genes, ele vai ser aí composto por aproximadamente 30 mil genes. Então, todas as nossas características, né, que vai nos definir aí como seres humanos, é resultado da presença aí de 30 mil genes, que vão produzir aí proteínas que vão ser responsáveis pelas nossas características, certos? Muito bem, gente. E o cromossomo, né? Então, o DNA, se a gente pudesse esticar aí a molécula de DNA, como nós vimos, ele tem bilhões aí de nucleotídeos, se nós pudéssemos esticar essa molécula de DNA, essa molécula teria aí aproximadamente 2 metros. Tá? Então, seria impossível armazenar essa molécula dentro da célula, mais precisamente, né, dentro do núcleo da célula. Tá? Então, é inviável, né, desse tamanho. E para que o DNA possa ser armazenado dentro do núcleo celular, ele deve sofrer um processo de compactação, ou seja, ele deve ser aí compactado. E quem é responsável por esse processo de compactação são proteínas chamadas de histonas, tá? Então, essas histonas, elas são proteínas que ricas, né, em cargas positivas. Essas proteínas, elas interagem aí com o DNA. O DNA tem carga negativa e através dessa interação entre DNA e as histonas ocorre aí a compactação do DNA, tá? E o grau de compactação do DNA, ele é bem intenso, ele é bem forte, né? Ele é da ordem aí de 100 mil vezes. Tá? Então, qual que é o tamanho de um DNA? É o 2 metros, né? 2 dividido aí por 100 mil vezes, tá? E graças a essa compactação, né? Nós vamos ter essa compactação do DNA vai dar origem aos cromossomos, e os cromossomos, eles podem sim ser armazenados dentro da célula, dentro do núcleo celular, tá? Então, o cromossomo, o DNA, o cromossomo, perdão, nada mais é do que o DNA compactado. Aí nós temos o nosso cariótipo, o cariótipo humano, né? O que é o cariótipo? É um conjunto de cromossomos, tá? O ser humano, ele contém aí 46 cromossomos, ou seja, nós temos aí 43 moléculas de DNA dentro das nossas células. Esses cromossomos, né, eles ficam aí aos pares, ou seja, nós temos aí 23 pares de cromossomos, né, 23 pares de DNA dentro das nossas células, dentro das células somáticas, tá? Nas células germinativas, espermatozoide e óvulo, nós temos apenas 23, tá? E nas outras células, são as células somáticas, nós temos aí 23 pares de cromossomos, 23 pares de moléculas de DNA. Certos? Muito bem, gente. Então, essas informações relacionadas aí ao DNA, tá? E um outro tipo aí de ácido nucleico é o RNA, tá? O RNA, diferente do DNA,
ele tem apenas uma fita de nucleotídeo, então a molécula de fita simples. DNA tem fita dupla, RNA tem fita simples, tá? Vai ser composto pelas bases, pela adenina, pela uracila, no lugar da timina, guanina e citosina, tá? Característica, né? O RNA, ele é feito a partir do nosso DNA. Esse processo é chamado de transcrição, tá? E basicamente, né, a função aí do RNA está relacionado aí com a produção, né, de proteínas, tá? Visto que a nossa informação genética vai ser aí expressa sob a forma de proteínas. E quem faz isso é o RNA, tá? Diferentemente, né, do DNA, né, o DNA fica armazenado onde? No núcleo da célula. O RNA ele pode ficar localizado tanto no núcleo quanto no citoplasma celular, tá? O que mais? Nós temos aí basicamente 3 tipos de RNAs, né? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA-M, tá? Ele é feito a partir da transcrição de uma das fitas de DNA. O RNA mensageiro, ele contém a informação do gene para a síntese de uma proteína, tá? E aqui eu fiz um exemplo para vocês. Então aqui eu tenho um trecho de uma molécula de DNA, tá? O DNA tem dupla fita, né? O A vai ligar com quem mesmo? Com T, o G, com C, o C, a citosina com a guanina, a timina com a adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Essa é uma molécula de DNA. Na molécula de DNA eu tenho trechos que vão codificar uma proteína. Esse trecho do DNA é chamado de gene, tá? E quando eu quero produzir alguma proteína, primeiramente eu tenho que produzir uma molécula de RNA. É essa molécula de RNA que vai ser responsável, né, pela síntese de uma proteína, tá? E a síntese de RNA, ela vai se dar aí a partir de uma das fitas do nosso DNA. Então vamos pegar essa fita aqui, que começa com a letra T do DNA, tá? Então, esse processo é chamado de transcrição, né? Então, se nessa fita do DNA eu tenho a timina, no RNA eu vou ter a adenina. Se eu tenho a citosina, a guanina. É o mesmo esquema da ligação entre as bases do DNA. A diferença nós vamos ver daqui a pouco, tá vendo? Se eu tenho guanina, o RNA também tem aí a citosina. Se eu tenho adenina no DNA, essa adenina vai ligar-se no RNA com a uracila. Então, essa é a única diferença. O RNA, como nós falamos, ele não tem timina. No lugar da timina, ele tem a uracila. Então, a união aí entre a timina vai se dar com a uracila. O resto é igual, tá? Guanina, citosina, citosina, guanina. A adenina vai ligar-se com a uracila. Tá? Então, aqui é um exemplo de um processo, né, de síntese de RNA chamado de transcrição. Esse RNA produzido, que é o RNA mensageiro, ele contém aí a informação para a produção aí de uma determinada proteína. Tá? Muito bem. Então, nós temos aí, além do 3 tipos de RNAs, né? Além do RNA mensageiro, nós temos aí o RNA transportador, que, como o nome sugere, ele vai transportar aminoácidos para o local da síntese de proteínas, né? Ou seja, lá nos ribossomos, tá? E ele vai, então, traduzir a informação do RNA mensageiro sobre a forma de uma proteína, tá? E nós temos aí o RNA ribossômico, que vai fazer parte aí do
ribossomo, que é o principal local para produção, para síntese de proteínas. Certos? Muito bem, gente. Com isso, nós temos aí na bioquímica molecular, ou na biologia molecular, o dogma central dessa área, tá? E esse dogma central da biologia molecular, ele explica como ocorre o fluxo da informação genética, né? O fluxo para a produção de proteínas, tá? Segundo esse dogma, né, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido. Então, uma molécula de RNA, ela vai ser produzida a partir de uma molécula de DNA. E uma proteína, ela vai ser produzida a partir de uma molécula de RNA. Esse é o fluxo da informação genética, o fluxo da produção aí de proteínas, tá? Só esse dogma central da biologia, né? Esses processos, eles são divididos em a duplicação, que é a duplicação do DNA, ocorre quando a célula sofre divisão celular, tá? Nós temos aí a transcrição, que é a formação aí a produção do RNA a partir, né, do DNA, a partir do gene, e a tradução, que vai se referir aí à formação da proteína a partir aí do RNA, tá? Então, esses processos, duplicação, transcrição e tradução, estão relacionados aí com o dogma central da biologia molecular, tá? Ele explica como ocorre o fluxo da informação genética, né? O fluxo para a produção de proteínas. Certos? Muito bem, gente. No material da aula de hoje não tem questões, né, lá no portal do aluno. No entanto, eu coloquei algumas questões aí no material de vocês com gabarito. Gostaria de discuti-las aqui com vocês, tá? Para não ter qualquer tipo de dúvida. Então vamos lá. Na questão 1, coloque no quadro abaixo as diferenças entre o DNA e o RNA. Tá? Então você vai colocar aqui as diferenças dessas moléculas com relação aí à função, localização, número de fitas e as bases nitrogenadas. Tá? Em relação à função, né, o DNA vai ser responsável por armazenar a informação genética. E o RNA vai ser responsável por expressar essa informação genética. Só lembrando que essas informações genéticas, elas são expressadas, manifestadas sob a forma de proteínas. Localização. O DNA fica onde? No núcleo da célula. E o RNA, tanto no núcleo quanto no citoplasma. Número de fitas. O DNA é uma molécula que tem duas fitas, né? Dupla fita. O RNA apenas uma única fita. As bases nitrogenadas do DNA. Quais são elas mesmo? Adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Tá? Certos? Muito bem. A 2. São dados aqui 5 assertivas, né, a respeito dos ácidos nucleicos. Tem 5 assertivas. A assertiva 1. Gene é um segmento de DNA capaz de produzir proteína. Tá certo, né? 2. A uracila é a base nitrogenada exclusiva do DNA. Não tá errada, né? Exclusiva do RNA. A pentose do DNA é a desoxirribose? O açúcar do DNA é desoxirribose? Sim, né? Certo. 4. O RNA possui dupla fita de nucleotídeos? Não, né? O DNA tem uma fita. O DNA apresenta caráter básico? Sim ou não? Não, né? Caráter o quê? Ácido. Então, quais assertivas são corretas? 1 e 3. Certos? Muito bem, gente. A 3 é para assinalar correta, né?
Para que possa ocorrer o fluxo da informação genética, devem ocorrer em ordem os seguintes processos, né, que é o dogma central da biologia molecular. Tá? Esse dogma vai ser marcado por quais processos em ordem sequencial? Qual? A alternativa correta é a letra D, né? Replicação, transcrição e tradução. Acertaram? Claro, né? 4. Essa também é fácil, né? Qual tipo de RNA responsável por transportar aminoácidos para o local de síntese de proteínas, lá para os ribossomos? Nós temos 3 tipos de RNAs. O que transporta aminoácidos é chamado de RNA transportador. Certos? Muito bem. Tem mais uma, né? 5. Dado o gene abaixo, né? Qual RNA mensageiro originado desse gene? Então, aqui nós temos uma molécula de DNA, um trecho desse DNA é chamado aí de gene, é a parte funcional do DNA, que vai ter a informação aí, o código para a produção de uma proteína, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui da molécula de DNA, que vai servir como molde, tá? Muito bem, esse é o molde. A partir desta fita do DNA, eu vou produzir aqui uma molécula de RNA, que é o RNA mensageiro. É esse RNA mensageiro que vai codificar, né, vai transformar essa informação do gene em uma proteína. Muito bem. Se nessa parte aqui da minha molécula de DNA, se eu tenho timina no RNA, eu vou ter a adenina, guanina, citosina. Então, são complementares, tá? Citosina, guanina, adenina, uracila, né? Não tem a timina, então A e T. De novo, né? Uma adenina, consequentemente, uracila, citosina, guanina, citosina, né? E timina, eu vou ter aí a adenina. Então, este é o RNA mensageiro produzido a partir do nosso DNA, do nosso gene, tá? Esse é o item A do exercício. E o item B, qual o nome desse processo de síntese de produção de RNA? É chamado de transcrição, né? Ou seja, este RNA mensageiro, ele contém aí a informação para a produção, para a síntese de uma proteína, tá? Só lembrando, né, que esse processo aí de síntese de proteínas vai se dar aí pela união de aminoácidos, certos? Muito bem, gente. Tem mais alguma? Acabou, né? Então é isso, Gene, falei. Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Boa noite.